Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor para todos mais uma vez, amém? Amém. Louvamos a Deus em poder estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, para mais uma vez estarmos cultuando ao nome do Senhor. Já são 3 dias de festa, sexta-feira à noite, sábado à noite e hoje pela manhã o Senhor falou conosco, no nosso coração, saímos daqui vibrantes, vibrando com aquilo que Deus fez por nós na manhã desse dia, e ao longo desses dias nós temos ouvido muito da parte de Deus em relação à identidade, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite também através da sua palavra. Nós queremos ser gratos a Deus aqui pela vida do nosso pastor presidente, pastor Adésio, agradecer também a liderança dessa juventude nas pessoas do nosso irmão Gideão, nosso irmão Matias, que nos ofertaram essa oportunidade para estarmos aqui. Nós somos da casa e nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado a esta juventude que tem se comportado muito bem nesses 3 dias. Deus tem agido na vida eu estava vendo aqui ontem, alguns menores, alguns menorzinhos aí abraçados, o fogo de Deus ardendo no coração. Eu confesso que eu fico com saudade do meu tempo de mais jovem, porque o fogo de Deus ardia no nosso coração também, mas nós louvamos a Deus porque o mesmo Deus que operou lá há alguns poucos anos atrás é o Deus que está operando na vida dessa juventude hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué capítulo 5. Pastor, mas nós vamos falar de identidade, mas é de Josué capítulo 5. Deus tem algo especial para nós nessa noite, irmãos. Josué capítulo 5, a partir do versículo 6, nós vamos ler até o versículo de número 9. E depois nós vamos ler o tema da festividade, amém? Josué capítulo 5, a partir do versículo 6, nos diz assim o texto bíblico: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho, ou seja, no deserto. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi, ou seja, tirei de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém, irmãos? Amém. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é o tema dessa festividade, nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Podemos nos sentar, irmãos. Glórias a Deus. Falamos de identidade durante todo esse período aqui, esses 3 dias de festividade. E é bom lembrar que em Cristo Jesus, quando nós o aceitamos, nós recebemos uma nova identidade. E essa
nova identidade, ela é dada quando nós morremos para o mundo e começamos a viver para Deus. E nós recebemos isso no momento do batismo nas águas, porque é um incentivo a toda a nossa juventude que aqui está, que ainda não se batizou, daqui a pouco mais ser batizado nas águas também. A identidade é um documento que ela prova a sua filiação, ela mostra o seu nome, ela mostra o lugar que você nasceu, de onde você é natural, e assim sucessivamente. Todos nós podemos ter identidade. Há um tempo atrás, a identidade era feita de acordo com que você tivesse uma certa idade, mas hoje até mesmo as crianças pequenas podem ter a identidade, e elas já carregam essa marca em toda a sua vida. Quem escreve aqui a segunda carta aos Coríntios, nós bem sabemos que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele apresenta as suas credenciais. Por estar sendo questionado por algumas coisas, ele mostra verdadeiramente a sua identidade, ele mostra aquilo que ele era no passado. Ele começa a mostrar que agora em Cristo Jesus, aquele homem que entrava na casa, entrava nas casas, tirava os cristãos que ali estavam, que matava os cristãos, agora era um homem totalmente transformado pela palavra de Deus e pela ação de Cristo Jesus. Mas o texto que lemos em Josué capítulo 5 nos fala da circuncisão do povo de Israel pós terem passado o Rio Jordão. A história bíblica nos diz que Jacó, vendo que na verdade estava em dificuldade e que verdadeiramente, prestem atenção aqui, irmãos, por gentileza, que verdadeiramente a terra onde estava passando por necessidade. Ele envia os seus filhos ao Egito para que pudesse ali conseguir alimentação. Seus filhos vão ao Egito. Passando um determinado tempo, eles descobrem que o governador do Egito, que ali estava, era o seu irmão que eles tinham vendido. Há uma confraternização, porque José, na verdade, não lançou em rosto aquilo que eles tinham feito, mas como servo de Deus, como homem de Deus, que mesmo passando por todas as dificuldades, como escravo, ele sempre manteve a sua identidade de servo de Deus. Na casa de Potifar, ele foi tentado pela sua mulher, mas quando ele foi tentado, ele mostrou a identidade de servo de Deus. Quando ele estava na prisão, ele mostra que Deus usa os seus filhos para interpretar sonhos, mostrando assim também a sua identidade lá no cárcere. E foi esta revelação que leva, depois de algum tempo, José a ser governador do Egito. A Bíblia relata que eram 70 pessoas, juntamente com Jacó, que entraram na terra do Egito e foram para a terra de Gósen. O tempo passa, o faraó esquece de tudo aquilo que tinha acontecido com José e percebe que o povo de Deus estava crescendo cada vez mais. As mulheres hebreias, às vezes, tinham gêmeos, e as crianças nasciam fortes. As crianças iam crescendo e o número de homens e mulheres foram crescendo, trazendo essa preocupação ao faraó que ele estava. Num determinado tempo, eles começam a escravizar o povo de Deus. 70 almas que saíram de onde moravam, que ali era patriarca, homem de Deus, agora vão para o Egito, ficam numa terra nobre,
mas agora começam a ser escravizados pelos egípcios. Ou seja, perderam a sua identidade. Uma família que chega, mas que ao longo do tempo Deus vai permitindo que esta família vá crescendo, e eles iam crescendo, iam se fortalecendo, e o número chegou num número tão grande que a Bíblia diz que quando saíram do Egito eram 600 mil homens de guerra e cerca de quase 3 milhões de pessoas, mas pessoas sem identidade, um povo com cerca de 3 milhões de pessoas, mas que na verdade estavam escravizados pelos egípcios. Como que era o pensamento daqueles homens, daquelas mulheres que ali viviam no Egito? Eles não tinham liberdade, não tinham salário, não tinham o prazer de sair com a família para ir comprar algo, porque eles dependiam exclusivamente e total dos egípcios que ali estavam. Mas havia uma promessa que Deus fizera há muitos anos atrás a Abraão, seu filho, dizendo: os meus filhos sairão do Egito e sairão com mão forte, porque eu vou agir, eu vou tirar o meu povo de lá e vou levar para uma terra que eu irei conduzir. Qual é o sentimento de um escravo? Qual o pensamento de um escravo? Quais os desejos do escravo? Quais os sonhos de um escravo? E eles se limitavam a pegar aquilo que os egípcios os ofereciam, as coisas que eles ofereciam. E Deus, vendo todas estas coisas, começa a agir. Ele levanta um homem por nome Moisés, ele envia Moisés até o Egito. Moisés traz a palavra, Faraó endureceu o coração. Deus começa, manda a primeira praga, a segunda praga, vai até a 10ª praga. E aí, quando eles percebem que a mão de Deus estava trabalhando de uma forma grandiosa, Faraó decide deixar, por causa das provações que estavam passando e a destruição que Deus causou à terra do Egito, ele permite que o povo saia. Aí nessa noite anterior é celebrada a primeira Páscoa, onde é morto o cordeiro e o sangue é aspergido nos umbrais, na parte superior da porta. Quando o anjo passou por lá, ele viu que ali em Gósen o sangue do cordeiro estava naquele lugar. Ele passou por cima, mas os filhos dos egípcios foram todos destruídos, os primogênitos, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. E aí é celebrada a primeira Páscoa, ou seja, anteriormente ao milagre que Deus realizaria do povo sair do Egito para começar a seguir em direção à sua nação. Faraó libera o povo, mas a Bíblia diz que após liberá-los, Faraó se arrepende e manda o seu exército em captura ao povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus intervém, porque verdadeiramente Deus coloca uma nuvem diante deles, na frente dos egípcios, guardando o povo de Deus que estava caminhando. E eles chegaram até um determinado lugar, e o exército vinha atrás, mas não conseguia ver o povo de Deus, porque a proteção de Deus estava sobre eles. O povo que tinha perdido a sua identidade e que agora é escravo lá no Egito, agora está gozando de uma liberdade provisória, porque estavam saindo, mas o exército de Faraó estava atrás. Deus guarda, Deus quebra os carros dos egípcios, Deus coloca uma sombra na frente, porque onde está o povo de Deus, Deus coloca
glória! Mas chegam diante do Mar Vermelho. E a preocupação certamente bateu do povo, e eles começaram a questionar, coisa que na verdade era habitual o povo de Israel fazer. Começaram a questionar, mas Deus diz o seguinte: ó, calem-se, porque eu por vós pelejarei. Sabe aquele momento que você está passando uma provação e você pensa abrir a sua boca para falar com o seu vizinho, com o seu amigo, falar com um, falar com o outro, reclamar com um, reclamar com o outro? Deus nessa noite está falando: cale-se, porque eu pelejarei por você. Eu cuidarei da sua causa. Eu lutarei por ti. E foi o que Deus fez. Quando a preocupação toma conta do coração do povo de Deus, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés: pega o cajado que você tem nas mãos, toca nas águas, Moisés, toca nas águas. E naquele momento, quando ele toca nas águas, a Bíblia diz que Deus soprou um vento oriental. Deus sopra um vento oriental, as águas do Mar Vermelho começam a se abrir para um lado e para o outro. O povo começa a contemplar o agir de Deus, as mãos de Deus, o que Deus estava fazendo, e eles enxergam um caminho para que eles pudessem passar para chegar do lado de lá, para que pudessem adquirir a sua verdadeira identidade. Oh, glória! E de uma forma espetacular o povo passa a ser, passam para o lado de lá. Mas a Bíblia diz que 3 dias depois eles encontram dificuldades, encontram um riacho de águas amargas e começam a questionar, começam a reclamar. Deus faz mais um milagre. E surge fome, Deus manda maná. Surge vontade de comer carne, Deus manda codornizes. Falta água, Deus faz sair água da rocha. Vem serpente, Deus faz com que verdadeiramente as serpentes fossem extinguidas, para que o povo de Deus tivesse vitória. Mas ao longo do tempo o povo vai morrendo no deserto por murmuração, reclamação, questionamentos. Até que daqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, só sobraram Josué e Caleb. Todos se extinguiram, todos morreram. Meu Deus. E ao longo disso vai se nascendo uma nova geração. Ao longo desse período de 40 anos, Deus foi trazendo situações que o povo não tinha como escravo. Deus separa em tribos. Cada tribo tinha a sua bandeira. Cada tribo tinha a promessa de herdar a terra prometida. Nasceram agora no deserto meninos, homens que na verdade já não sabem mais o que é ser escravo lá no passado. Aleluia! Começaram a adquirir uma nova identidade, porque agora eles ainda estavam no deserto, mas crescendo com a visão de que não seriam mais escravos, e sim um exército que lutaria em prol daquilo que Deus houvera prometido. Oh, glória! E isso nascia, crescia no coração do jovem, até que se passaram os 40 anos. Quando se passa os 40 anos, um pouco antes, Deus mostra a eles que Ele estava com ele. E Deus diz o seguinte: eu vou mostrar a vocês aquilo que eu posso fazer, porque vocês não viveram lá no período que os seus pais estavam. Vocês não viram o mar abrir para que vocês pudessem passar.
mas eu vou, a partir desse momento, começar a engrandecer Josué diante do povo. Mas eu quero dizer para vocês: santifiquem-se, 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 porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nós entendemos que para o Senhor fazer maravilha tem que se santificar. Para querer viver uma nova identidade tem que ter santificação. Para ver Deus agir naquilo que você nunca viu, tem que se santificar diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz que colocaram a arca do concerto, a arca da aliança, nos ombros dos sacerdotes levitas. E a promessa era que quando eles chegassem à borda do Jordão e os seus pés pisassem nas águas, as águas que desciam iriam se levantar no monturo, no monte do lado que as águas desciam. Mandaram que o povo de Israel se afastassem uma distância de 2.000 côvados da arca, para que todos que estavam em volta conseguissem ver que verdadeiramente quem iria parar o Rio Jordão era a presença de Deus. Era Deus que ia agir. Essa distância, se tivesse todo mundo embolado, não viria, mas Deus manda afastar estrategicamente para que todos vissem. Era necessário que os adolescentes, os jovens, os homens com idade de guerreiros observassem, para que eles colocassem no seu coração que verdadeiramente o Deus de Israel, que tinha aberto o mar para eles passarem, estava com eles também nesse momento. E a Bíblia diz que no período de cega, o Rio Jordão transbordava nas suas laterais. Quando os sacerdotes levitas pisam na borda das águas, imediatamente as águas param. No Mar Vermelho, as águas se abriram para os dois lados. Agora Deus faz um milagre diferente. Aleluia! Moisés, quando manda espias, manda 12. Josué mandou 2. No Mar Vermelho, as águas se abrem 2. Agora para de um lado e as outras descem. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem um milagre diferente a fazer na sua vida. O que Ele fez na vida dos meus pais não é o que Ele vai fazer na minha vida, mas Ele sempre tem coisas melhores e maiores por fazer. Quando eles pisam na borda do Jordão, a Bíblia diz que as águas param e começam a amontoar-se do lago que desciam. Os sacerdotes vão até o meio do rio e eles param, e o rio está seco, e a glória de Deus está sendo manifestada, a presença de Deus está sendo vista. O povo começa a entender. Nós ouvimos os nossos pais falarem que o mar se abriu, mas agora é o Rio Jordão que está parado na nossa frente. O Deus que agiu na vida dos nossos pais é o Deus que age hoje. O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que está com essa juventude nesta noite. Mas um dos requisitos para se formar uma nação é você ter território. Se você não tem território, não existe nação. Então precisa se conquistar a terra. E a terra não se conquista com brincadeiras, com situaçõezinhas, com coisinhas. Tem que partir para a guerra. Tem que lutar, porque se Deus fez a promessa, Ele vai te entregar. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, nós queremos profetizar aqui na vida dos nossos jovens que vocês são uma bênção. Vocês permanecerão sendo uma bênção. Coisas grandes da parte de Deus vão ser derramadas sobre as vossas vidas. Pessoas aqui terão oportunidade de cursar faculdades. Pessoas aqui farão pós-graduação, mestrado.
servo de Deus que nasceu na igreja, cresceu na igreja, foi adolescente na igreja, jovem, casou-se na igreja, fez faculdade, pós-graduação, especialização e permaneceu sendo crente. E nessa manhã eu trouxe uma palavra para a juventude, incentivando que verdadeiramente você não precisa ter medo de ir para a faculdade, porque o que você vai fazer é pregar a palavra para aqueles que lá estão, e Deus vai agir na sua vida, Deus vai mudar a história. Nós temos que parar. Eu estou com medo de ir para a faculdade, porque a porcentagem de pessoas que vai para lá, que se desviam, são muito grandes. Você vai fazer a diferença, você vai mostrar a sua identidade, e não é aquele papelzinho, aquele documento que vai mostrar aqui, ó, eu sou, não, você vai dizer, eu sou filho de Deus, eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Josué, ouvindo Deus manda retirar 12 pedras do meio do Jordão, para que aquelas pedras servissem de memorial, para que quando eles pensassem em duvidar do que Deus falou, eles lembrassem, não, ali estão as pedras que foram retiradas do meio do Jordão, mostrando que Deus verdadeiramente fez um milagre, para que nós pudéssemos passar para o lado de cá. Mas ainda tinha uma situação, ainda faltava alguma coisa. Os jovens, os meninos, os guerreiros que nasceram no deserto, eles não tinham sido circuncidados. Olha só, e isso era uma marca do judeu, a circuncisão. Então Deus proclama que deveria ser feita a circuncisão de todos. Mas pastores estão preparados para a guerra, como vão ser circuncidados? Deus manda circuncidar. Faz-se facas de pedra, faz a circuncisão. Deus deixa um tempo, eles aguardando para que sarassem, porque agora era momento de começar a conquistar aquilo que Deus tinha falado que conquistariam. Aí Deus vira para Josué, Deus vira para o povo, e aí Deus vai dizer exatamente estas palavras que nós dissemos: hoje eu retirei, eu removi, hoje eu tirei, hoje ficou para trás todo o opróbrio do Egito, ou seja, todo o sentimento do Egito, tudo aquilo que estava em vocês, o sentimento de ser escravo, o sentimento de paz, o sentimento de não pensar grande, de não olhar para frente, de entender talvez que Deus não estava com vocês, hoje foi retirado. Oh glória! Eu estou dando uma nova identidade a vocês. Agora vocês já não são mais escravos, não. Agora vocês são filhos de Deus. Agora vocês não são mais escravos, vocês são um exército. E estão a ponto de conquistar, porque os ferezeus, os gigazeus e muitos outros zeus não vão ficar na terra que eu prometi a vocês. Vocês vão entrar, vocês vão vencer, vocês vão ganhar, porque verdadeiramente vocês têm identidade. Mas para se formar um povo, precisa de uma nação. Vocês vão retirá-los de lá, porque verdadeiramente aquele é o vosso lugar. Oh glória! E a história nos diz que começa por Jericó. Raabe já tinha dito lá atrás, no capítulo 2, aos espias: nós estamos tremendo de medo, nós já perdemos o ânimo, nós já não temos coragem nenhuma mais, porque nós sabemos que o Deus de vocês,
abriu o mar vermelho. E a Bíblia diz que o Jordão estava de frente a Jericó. Então quem estava em cima do muro certamente viu quando o rio parou para que eles pudessem passar. Eles ouviram falar do mar vermelho, mas agora eles viram o agir de Deus no rio Jordão, e eles tremiam porque sabiam que verdadeiramente Deus tinha feito coisas grandes. E quem é esse Deus que abre o mar vermelho? Quem é esse Deus que para o rio Jordão? Quem é esse Deus que traz um povo, coloca em volta da cidade? E eu quero te dizer que esse Deus é o nosso Deus, é o Deus que você serve, juventude, e esse Deus está presente aqui nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Eu quero te dizer e quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, que o medo, como escravo, ficou para trás. O sentimento de não ter nada e de não adquirir nada ficou para trás. A falta de identidade ficou para trás. E nessa noite Deus tem bênçãos grandiosas para a juventude.